Buenas hermanos, Roberto Simões, Satyo Contemporâneo. Estamos aí indo para a finaleira do Gheranda Samhita, o segundo texto desse curso do Hatha Yoga ou do Yoga medieval, né? Medieval da Índia. A gente vai entrar então agora no capítulo Dhyana, ou meditação propriamente dita, né? Como a gente compreende a partir do Yoga Sutra. Então, desde o Yoga Sutra, os conceitos do Dhyana têm sido considerados uma espécie de uma continuação de dharana, ou concentração mental. Então seriam etapas, né? Foco minha mente que está dispersa para um monte de objeto que me afeta. Então, para um yogi, a mente de alguém leigo, que não é iniciado no yoga, ela é atraída para todos os objetos que afetam o corpo dele. Seja objetos físicos, corpos físicos, ou corpos mentais, ideias. São corpos que te encontram. A luz é um corpo. O olhar feio de alguém, a fala maldosa de alguém, ou um carinho, o amor, o beijo, enfim. São corpos que te afetam. O yoga entende, então, que uma chitta, né, de alguém não iniciado, né, consciência, é atraído para esses objetos e fica, então, em multitasking. Dharana é você tentar trabalhar, não olhar para não ser atraído para uma infinidade de objetos que te afetam, que te encontram, para um só, Dharana. Dhyana, então, eu me foco mais ainda nele. Então, se Dharana, tô tentando me focalizar no microfone, mas ainda alguns objetos me atraem atenção. Isso é Dharana. Tô me focando em um, mas, tem umas dezenas ainda, aí talvez uma na palma da minha mão, que ainda me atrai. Dhyana, não, é só um microfone agora. Consegui me focar. E Samadhi, quando eu me integro ao objeto. Seja lá o que isso queira dizer, não importa agora. Estamos no capítulo de Dhyana. Então, desde Patanjali, a gente entende, então, Dharana como concentração mental, e a permanência no estado de Dharana, você deságua, então, em Dhyana, ou contemplação, como alguns traduzem, ou meditação propriamente dita, como a gente entende. Quando somente há, então, objeto de meditação e não de si mesmo, aí é o Samadhi. Então, entenda. Estamos falando de Chitta, formado por 3 atributos. Você já sabe qual é, mas eu falo de novo. Formado pelo meu sentimento de eu, meu, o si mesmo, o self, sei lá, com S minúsculo, então, sei lá. O intelecto, a razão. E manas, que é a mente propriamente dita. Isso aqui é Chitta. E eu quero diminuir o turbilhão disso. Perfeito, tamo junto aí. E o que é o Samadhi? É quando eu não tenho mais ação desses 3 atuando, salagou? Então o meu senso de eu ou de si mesmo sumiu. Manas arrefeceu a reverberação dos objetos em que encontram ele. E o meu intelecto sumiu. Então o meu intelecto, senso de eu e manas se calam em Samadhi. Dhyana, no Gheranda Samhita, no entanto, foi desmembrado sobre 3 formas e 3 classes. Isso é novo. Em nenhum texto anterior, mais comum aos yogis, né? A gente tem uma subdivisão de Dhyana. A primeira, no Gheranda Samhita, diz que ela tem a sua forma grosseira, stula. Quando se medita com Ishta Devata, que é uma divindade escolhida, sua. Ah, a minha divindade é o Preto Velho, é o Tiriri, é Ganesh. Não, você escolhe uma divindade. Eu sou ateu. Tá, o problema é seu. O texto não é para ateu. Ou no próprio guru, ou numa divindade pessoal. Então entenda, o Dhyana no Gheranda Samhita é dividido em 3 classes ou formas. A primeira é a grosseira, quando se medita numa divindade, no próprio guru ou uma divindade pessoal. A segunda é Jyoti ou luminosa, como se traduz. A luz do espírito, literalmente significa esse termo. Quando a presença mental, aí você já entende que é Chitta, se fixa em Jivatma. Significa a alma individual, tá?
O rolê que você quiser dar com isso. Ou no próprio movimento de manas. Sabe aquela técnica de você observar passivamente um objeto, as flutuações da sua mente? Essa é uma segunda fase de dhyana. Olha que bonito isso, né? É uma fase no qual então você já consegue observar o movimento. Para o Granda Sanhita, ela é uma fase posterior ou mais refinada, mais sofisticada do que a primeira, no qual você se dedica a meditar sobre a figura do guru ou de uma divindade. Olha que interessante. Mas sem se identificar com ela, obviamente. Com ela é a manas, né? É a mente. A terceira e última forma ou característica é quando ela se torna sutil, sukshma. Quando a contemplação, dhyana, se estabelece na luz interna, entre aspas, né? Que reside entre as sobrancelhas, por meio do Shambhavi Mudra, que a gente já viu. É um tipo de mudra, olha que louco, né? Você focar a atenção nesse ponto entre as sobrancelhas, no processo meditativo, portanto, de yoga, em dhyana, é a fase mais sofisticada, na luz interna. Em toda a extensão das escrituras yogas, a contemplação ao divino ou algo similar é evidente. E a gente vai ver isso melhor no próximo capítulo, que é sobre Samadhi. A gente vai entrar ele aqui mesmo. Mas entenda que Dharana, então, dividida em três, na grosseira, na luminosa, na sutil, os três nomes, você vai então ganhando terreno e ele vai te dando então sinais, né? Indicativos de quão está mais refinada, né? Eu não vou querer chamar elevada, mas mais refinada é o tipo de meditação que você está trabalhando. E qual é o fim disso? O fim disso é o próximo capítulo, Samadhi. Olha o que diz no capítulo de Samadhi, o Sutra 1. Samadhi, o yoga supremo, é obtido por grandes méritos adquiridos previamente, por ações pretéritas, né? Karma é isso que ele está querendo dizer. O que você faz hoje vai gerar uma ação futura, karma. O que você está vivendo hoje é fruto das ações passadas, karma. Mas na minha vida, agora Cleópatra. Então, sai desse barato que karma é alguma coisa que trouxe do outro mundo, de outra vida, que tem que carregar. Pensa nessa vida só, que já é um bom negócio para pensar. Na outra vida, tu vai fazer o quê? Tu vai voltar de volta para o futuro? Não dá. Então, Samadhi é obtido por grandes méritos, ou seja, pelas ações que você faz que vão gerar no futuro uma condição, como ele diz aqui, meritória. E é atingido pela graça do Guru e pela devoção, fé a ele. Lembrando aqui que Guru é considerado o próprio Deus encarnado, né? Então, aqui há novamente uma referência, a reverência ao seu Guru. Guru é aquele cara que vai te ensinar essas técnicas que estão acontecendo e a própria filosofia do Hatha Yoga. Né? No segundo sutra, né, o Granda Sanhita esclarece que o Samadhi é uma experiência obtida pela prática, pela fé e pela devoção. Prática significa ascese, né, diária ou o seu rolê, mas de uma forma, de um processo longo, gradual, mas que aconteça. A fé, ou seja, uma confiança, a fé vem da palavra latina confides, com fé. Então você tem que confiar que os textos estão dizendo algo que vai te ajudar. Tem que ter confiança. Se fizer a prática meio assim, não vai dar. Tem fé, tem confiança. E devoção. Ou no Guru, como você prefere pensar, está indicado aqui. Ou devoção à prática mesmo, assim, a ter tesão em praticar aquilo e em tentar, em experienciar o que as práticas vão causar em você. Aí ele diz o seguinte, ó, no Sutra 3 do capítulo de Samadhi, capítulo 7. Estamos fechando aqui. Esse processo é separar manas, atributos, dita, pá, mente, do corpo e uni-lo com Paratman, a grande alma. A grande alma aqui pode ser entendido como Ishvara. E Ishvara, entendido na filosofia não dual, é o Deus, é o todo. Então você, imagem metáfora clássica, né? Você é uma onda
né? E você se confunde achando que você é essa alma individual, mas ela tem uma brevidade e a onda volta para o oceano é o todo. O oceano é o Paratman, o oceano é o grande alma, o oceano é Ishvara, o oceano é Brahman, o oceano é o todo. E você é uma modificação do oceano. Pegou o rolê? Eu duro quanto? É uma impermanência. E quando acabar a onda, volta para o oceano. Então, esse processo de Samadhi é separar manas do corpo e uni-lo com Paratma, a grande alma. Isso é conhecido como Samadhi, ou Mukti, a libertação de todos os estados de consciência. Então, Samadhi é a libertação de todos os estados de consciência. Então, vamos lá. Um objeto me afeta e me deixa triste, estado de consciência. Um objeto me afeta e me deixa com tesão, estado de consciência. Um objeto me afeta me deixa feliz, estado de consciência. Eu ganho um Porsche zero, tanque cheio, e não dá... estado de consciência. Samadhi é a libertação de todos os estados. Não que deixa de existir. Não é que você vira o Spock. Você tem estados de consciência, mas você se liberta de ficar preso a ele, achando que aquele estado ou é causado por um objeto, ou que é você a priori. Ah, eu sou assim, eu sou Pita, eu sou assim, eu sou não sei quem. Eu tenho ascendente em Áries, eu sou assim. Não, não, você é um acontecimento. Você é um acontecimento, você é o conjunto de corpos imensos que estão te afetando agora e o juízo que você faz isso, né? O juízo que você faz isso. Então, Samadhi, o último estágio aí do yoga, é você se libertar de todos os estados de consciência. Você tem um estado de consciência, mas você entende que você não é ele, você não se identifica com ele. Sabe que você está no estado de consciência. O Giranda Samhita, então, diferencia Samadhi em 6 tipos. Eles adoram, né? É um pita, né? Que escreveu esse negócio aqui. Dhyana Samadhi, obtido por Shambhavi Mudra. O Nada Samadhi, adquirido por Brahmari Kumbhaka. Vai entrar nesse. Nada, aquele som, pá, né? Celestial, inaudível. O Rasananda Samadhi, praticado o Kekari Mudra. Linganesharabhaka. O Laya Siddhi, ou Advaita ou Advaita Samadhi, estabelecido em Yoni Mudra. Lembra, Advaita é não dual, é um Samadhi não dual, um Samadhi no qual você então não mais diferencia o fora do dentro, você está unido com isso, você é o todo. Que consiste em imaginar-se unido sexualmente com Deus ou a deusa, por isso Yoni Mudra. É um estágio do Samadhi, brother. Leia a Teresa de Dávila que você vai entender o que nós estamos falando aqui. O Bhakti Yoga Samadhi, olha que lindo isso. Quando o yogi medita na forma da sua divindade tutelar. Ah, minha divindade tutelar o preto velho não sei quem. Então, medita nele. Ah, minha divindade tutelar é Ganesh. Ganesh, então vai lá. Shiva, rolê, vai ser rolezinho aí. O Raja Samadhi, então é o último, real. Quando em Kumbhaka, retenção do ar, né, espontâneo, a vontade natural de não respirar, acontece como efeito do pranayama. O yogi pratica a murtya, ou a perda da consciência, chitta, 3 atributos, não vou repetir, e contemplar Deus, Paratman ou Ishvara, que é o todo. Na verdade, você volta, é a porra da onda voltando pro oceano. Agora, que tipo de experiência eu vou ter ainda quando eu não tenho o senso do eu não tenho nenhum tipo de sensações? Eu não sei, filhão. Como é que eu vou saber essa porra? Tu é único, tu é singular? Não sei. A experiência é única sua. Me descreve o gosto da maçã. Era docinho e aguada. Imagina que eu vim de Marte, não tenho nenhuma experiência sensorial deste planeta. Descreve pra mim o gosto da maçã. Eu não sei o que é doce. Eu não tenho a menor ideia do que é aguadinho ou parece com pera. Você pode compor a composição química da maçã e eu não vou entender o que é a maçã. Qual a única forma de eu sentir a maçã, perceber a maçã? Comendo. E aí eu vou ter a minha experiência, mas a gente se convencionou a falar que o gosto é doce, aguadinho, para poder ter uma linguagem, uma conversa. A cor dela é vermelha ou verde.
Você não sabe explicar a porra do gosto da maçã, tu vai querer explicar o samadhi? Nem eles tentam explicar. Eles vão dar estágios, eles vão dar repercussões corporais, fisiológicas dele, o porquê você sente aquilo, porque prana tá circulando. É toda uma narrativa, um blá. Ah, então é mentira. Não, é verdade. Mas é uma realidade, você tem acesso, mas a forma de transmitir isso aí é a linguagem. A linguagem, ela é falha. Ah, eu tô perdido, então como é que eu vou saber? Não, praticando, filho, comendo a maçã. Não é lendo o livro. Logo nos primeiros sutras do Hatha Yoga Pradipika, no texto anterior, já deixa claro, né? Não adianta decorar Vedas, Shastras e Upanishadas, você não vai entender. Então, olha só. 6 tipos. Dhyana Samadhi, obtido por Shambhavi Mudra, meditar nesse ponto. Nada Samadhi, adquirido por Brahmari Kumbhaka, ou seja, uma retenção do ar, uma vontade natural de não respirar. Então você inspira, solta o ar e fica no vazio. E você fica nesse barato. Deu vontade de respirar, respira. O Rasananda Samadhi, praticado por Kekari Mudra, língua no céu da boca. Pra quê? Porque é um símbolo, tá ligado? Kundalini não tá subindo. Quando chega aqui, a língua perfura, tá ligado? Pra Kundalini chegar no topo da cabeça, que é o rolê, é chegar aqui na coroa. Ah, não entendi, eu não gosto disso. O problema é seu, fazer análise. Eu vou fazer o quê? Um texto do século X. O Advaita, o Adwaita Samadhi, estabelecido em Yoni Mudra, quando você então se imagina unido sexualmente, mesmo fazendo amor com Deus ou com a deusa. Rolê. Olha a influência aqui do Tantra de novo aqui, tá certo? O tempo inteiro. O Bhakti Yoga Samadhi, quando você medita na forma da sua divindade tutelar, corporificando-a de alguma forma, você corporifica a imagem de alguém, da sua divindade, não de alguém. E o Raja Yoga Samadhi, quando em Kumbhaka, retenção novamente, vontade natural de não respirar, você então contempla a Deus, perde a consciência, ou seja, senso do eu, a lógica, a razão e manas deixam de existir ou suspenso por um período e você então se funde com Ishvara. O cerne da prática yoga é realizado quando o yogi consegue manter o seu foco de atenção com devoção em tempo prolongado. No estado, então, contemplativo, Chitta, Vritti, Nirodha. A abstenção dos estímulos externos, ou pensando assim, é quando as volições de Chitta se arrefecem. E aí você, então, consegue contemplar Deus. Eu não acredito em Deus. O que eu vou fazer com você? Que a sua doutrina caracteriza, então, como disciplina. Independente da tradição empregada, Raja, Hatha, Gnana, Bhakti, entre outras aí que o Bhagavad Gita nos trouxe de diferenciação, e hoje modernamente nós temos mais outras tantas escolas, tradições, por mais que eu particularmente entendo todas as tradições de yoga, escolas de yoga, a partir de Vivekananda são desdobramentos do Hatha Yoga, então tem postura, tem pranayama, tem não sei o quê, é Hatha Yoga, é disso aqui que nós estamos falando. Todas as doutrinas, sem exceção, prometem induzir o praticante de yoga, né, às experiências integradoras, o samadhi, por meio de suas complexas práticas. Então, assim, do yoga lá de Patanjali, talvez anterior a ele também, a desses períodos medievais, ou as nossas escolas modernas, todas elas têm como foco o samadhi. Samadhi sempre teve vários níveis, o último nível pode ser equivalente ao Kaivalya, a libertação em vida, que Patanjali vai descrever. E aqui ele vai descrever o próprio Samadhi também. Então entenda que é uma apresentação até um pouco extensa, estamos para considerações finais, né? Ela é extensa, ela é pentelha, né? Tem que ficar ali, ainda mais quando você entra nos crias, né? O cria subdivide, é uma pentelhação aquilo, né? Mas isso tudo é importante para a gente, nesse curso, para salientar que a trajetória histórico-espiritual do yoga não permite descobrir a sua origem, sabe, assim, num lugar remoto. E muito menos percebê-lo como dependente exclusivo de uma ou outra religião. As influências, os trânsitos, né, eles são erráticos de errância, né? É muito mais próximo de um certo, entre aspas, nomadismo do que um sedentarismo.
Sedentarismo no sentido de que os yogis pouco se movimentam. Pelo contrário, os yogis se movimentam muito. Patanjali tem influência do Sankhya dos yogas que já existiam antes dele, que ele vai sistematizar. Os períodos do Hatha Yoga medievais, influência do jainismo, do budismo, o Tantra, a alquimia, os místicos sufis, cara. Modernamente hoje, cara, influência do cristianismo, influência da própria sociedade capitalista que vai transformar, vai surgir pela primeira vez. Não existe aqui uma escola para formar professor de yoga. Não existe isso aqui. Você está sempre ligado ao seu guru. Então, não dá para identificar a origem de um yoga que estava ali imaculado antes de sofrer uma deturpação, sei lá o quê. Então, assim, o yoga do período clássico, por exemplo, incorpora aspectos, né, do Sankhya, do Vedas, né? E provavelmente, como eu disse, das religiões autóctones que já existiam ali no que a gente pensa hoje como Índia, né? Esses yogis agora, do Hatha Yoga, né, medievais, entram em contato, então, com filósofos da Índia, tá? Com alquimistas, com magos, né? Feiticeiros, com budistas, com tântricos, né? A medicina Ayurveda fundamentaram-se assim num pensamento não dual, sobretudo no pensamento do Vedanta Advaita de Shankaracharya. Isso tudo amarrado com repercussões corporais, fisiológicas muito importantes. Então percebe-se assim que a gente pode entender que a partir da leitura das principais doutrinas aí, escrituras do Yoga Sutra, do Gheranda e do Hatha Yoga Pradipika aqui, o que se chama de meditação atualmente é um núcleo disso tudo. É o cerne dessas práticas, né? E ela sobrevive nos dias de hoje. Então a meditação, em toda essa fisiologia sutil, orgânica, né, e orgânica, é um meio e não um empecilho para que o adepto atinja esse último estágio de samadhi, o kaivalya, o moksha. Então a relação mente-corpo, né, ou consciência e corpo, proposta aqui pela sua fisiologia sutil, os índrias, os nadis, os koshas, né, os tipos de corpos, né, kundalini, chakras, né, é a coluna que sustenta a prática do yoga desse período medieval no qual nós modernos somos herdeiros. Há a ideia, né, de que nós somos mais do que um corpo físico, orgânico. E é lícito, então, compreendemos tanto essa corporeidade do yoga, né, quanto essa fisiologia sutil evoluindo, adaptando-se a novas formas de pensar o mundo. Então, assim, quando a gente ouve alguém falar, há uma obsessão por asana hoje, modernamente, as pessoas só pensam nas posturas, né, e esquecem do yoga. Cara, a colocação tem que ser outra, né? O problema não são o excesso de posturas, de respiratórios que se inventa hoje, né? Ou dos crias que se esqueceram, mas é de como se utilizar dessas técnicas. A crítica possível na modernidade é que nós utilizamos essas técnicas apenas para benefícios estéticos. É possível fazer essa crítica. Mas entenda, Patanjali, no século II a.C., um Brahmane, capítulo 3 dele quase inteiro, ele vai descrever os poderes extraordinários, os siddhis, e vai, pelo menos umas 3 vezes, criticar isso. Por quê? Porque existiam yogis ali, vem comigo, que provavelmente Patanjali também compreendia como deturpação do yoga, que utilizavam as técnicas do yoga, talvez essas aqui descritas, que nós conversamos no Pratipika e no Gheranda Samhita, para benefício próprio. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Então esse discurso moderno de que eles usam as posturas só para benefício próprio, não sei o quê, é um pensamento ainda igual, pensamento elitista, igual ao de Patanjali. É possível pensar assim. Como assim? Não entendi. Patanjali, então, nem descreve asana, né? Patanjali nem fala de kriya. Patanjali não descreve pranayama. Patanjali não entra nesses aspectos técnicos. Por quê? Porque não precisava, porque o yoga do Patanjali é a filosofia e os textos do Hatha Yoga é a técnica. Malandro, são 1000 anos, cara. Demorou para escrever a técnica, hein? Uma outra possibilidade de pensar, agora entendendo o yoga contextualizado
na sociedade, na economia, na política, na religião, era uma luta num campo social no qual o yoga e yogis existiam e existem. De um lado, yogis mais ligados à tradição, portanto mais conservadores dos valores da moral, e de um outro lado, yogis então menos tradicionalistas, mais híbridos, mais permissivos, em até deixar que outras castas e mulheres pratiquem yoga, algo inconcebível na cabeça de um Patanjali. Vem comigo no rolê. Esses yogis, então, mais permissivos, mais híbridos, ao contrário desses mais conservadores, portanto, isso aqui, mais subversivos, mais revolucionários, perto desses aqui, não só Patanjali, mas uma escola no qual ele representa. Esses aqui, o Hatha Yoga, escreve Pradip Grande Sanhita, no qual criticam quem só se pauta nos textos. E descreve, mostra quais são as técnicas e as repercussões corporais. Então entenda, as narrativas aqui em disputa são de exegetas mais conservadores e de outros yogis mais subversivos, mais hibridistas, mais permissivos. E talvez nós, modernamente hoje, herdamos essa briga. Hoje alguém que fala, não, se você não estudar o Vedas, você não entende o yoga, as técnicas não significam nada, o asana não significa nada, o que importa é a compreensão de não sei o quê. Por outro lado, você tem os caras que dão aula no dia a dia, dando aula para alunos, aí, que as aulas são com muita postura, ensina tudo, as aulas são técnicas. Será que nós também não herdamos esse tipo de discussão? Onde nós, yogis modernos, estamos posicionados nesse campo social do yoga? São questões importantes, válidas, legítimas de se fazer, e eu espero ter dado uma apertada em alguns pré-conceitos seus, e que esse curso sobre Hatha Yoga Pradip Grande Sanhita, né? Ou seja, um curso teórico sobre o Hatha Yoga, tenha possibilitado a você a aumentar um pouco sua bagagem e poder discursivo de conversa, de pensamento sobre as práticas no qual nós fizemos hoje modernamente. Forte abraço, muito obrigado pela paciência de vocês e até o próximo curso.